Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, com a boa noite. Amém? Louvado seja o Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Vamos iniciar com uma palavra. Depois a gente dá sequência aqui. Lá na carta aos Romanos, capítulo 12, a gente vai ler versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Que fala sobre a nova vida. Rogo-vos, peço-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Estão me ouvindo bem? Aleluia. Olhando para essa passagem, fazer um breve comentário, e que fala sobre uma nova vida, uma transformação. Eu olho para a igreja como um corpo. Eu olho para a igreja como um corpo, e um corpo, ele tem vários membros. Cada membro tem a sua determinada função. E um corpo, como em geral, ele sempre quer defender o seu próprio corpo. Os seus órgãos, a mão, o braço sempre quer defender o rosto, os olhos, todo o seu corpo. E é isso que eu olho para a igreja, como um corpo. Agora imagine cada um de nós que somos membros, defendendo um ao outro, defendendo o seu corpo, defendendo os seus membros, lutando pelo seu corpo, defendendo o seu corpo. Por aonde passarmos, seja nas ruas, no trânsito, na escola, no trabalho, na igreja, defender o nosso corpo. E vai ser tão legal, tão abençoado, tão maravilhoso, se alguém falar das pessoas, dos nossos irmãos da igreja, e a gente poder falar bem e a gente poder concordar. Mas não vai ser legal se alguém falar mal, Claro, calúnias acontecem. Mas imaginem quando alguém falar do nosso pastor, vamos defendê-lo, o nosso pastor tem sempre uma boa palavra, sempre quer atender bem o pessoal. O nosso grupo de louvor, cada um deles a gente defender. O irmão que faz a recepção lá, cada um deles a gente defender. Não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um bom cristão, uma pessoa de bem. Conhece aquele fulano lá, conhece aquele ciclano lá, o mau caráter, não vai ser legal. Por isso que a gente tem que estar sempre nos policiando, sempre fazendo o melhor. E só as minhas palavras não vão bastar, só as palavras de cada um de vocês não vai bastar. As palavras convencem, mas os exemplos, eles arrastam. Os bons exemplos, eles arrastam. É assim com o nosso filho, com a nossa filha.
ele sempre vai procurar o exemplo do pai e da mãe. Se mostrarmos coisas boas, coisas legais, eles vão copiar. Se eles verem em nós coisas ruins, eles também vão querer copiar. É verdade ou não é? Aos que são pais aí, que são avós. Ficamos com esta palavra inicial, glória a Deus. Depois nós vamos ter também a palavra, oficial, que nessa noite é com o presbítero Luciano. Já quero apresentá-lo aqui, nosso pastor Vagnaldo, grupo de louvor, obreiros, obreiras, irmãos, irmãs, aqueles que nos visitam, sintam-se bem, louvado seja Deus. Como de costume a gente sempre gosta de frisar, ali atrás nós temos os banheiros, masculino, feminino, aguinha, nossa porta de emergência aqui se precisar, tem fraldário lá atrás também, se precisarem, amém? Vamos nos colocar de pé. A partir do segundo louvor, será feita a coleta aqui da oferta e dos dízimos. Você pode contribuir. E já quero avisar que semana que vem, depois vai ser passado os recados também, semana que vem nós temos o nosso culto de ceia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos essa oportunidade, Pai, de estarmos este domingo aqui na tua casa, para louvarmos o teu nome, para aprendermos com a tua palavra, que o Senhor possa ficar conosco, dirigir-nos pelo teu Espírito Santo, que a tua presença possa ser sentida aqui, Pai, por todos. Fica conosco, receba os nossos louvores para a tua honra e glória, amém. Glória a Deus, boa noite, igreja, amém. Você crê que o Espírito Santo já está neste lugar? Você saiu de casa nessa noite fria, gelada, mas nós estamos aqui para juntos nos aquecermos no Espírito Santo, para juntos celebrar ao Senhor em unidade, em igreja, rever os irmãos, dar um abraço, uma paz do Senhor, e acima de tudo exaltar o nosso Deus, aquele que é digno de louvor e de glória. Você saiu de casa disposto a isso? Quando você estava se arrumando lá, se preparando, você preparou o seu coração para estar nessa noite? Porque nós temos que preparar nosso coração para estar diante do nosso Deus. Nós não viemos apenas em um lugar para nos reunirmos com pessoas, não. Nós viemos celebrar a um rei. Nós viemos exaltar aquele que é digno de receber. E nós temos que preparar o nosso coração para esse ambiente. Talvez você esteja com o seu coração hoje aflito, angustiado, triste. Coloque isso na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu não quero mais sair. Não quero sair deste lugar do mesmo jeito que eu entrei. Eu não quero permanecer do jeito que eu estou. Senhor, eu não aceito isso. Eu preciso da tua presença dentro de mim, preenchendo todo o meu ser, tirando todos os meus medos, as minhas ansiedades, os meus anseios. Senhor, eu preciso de ti. Convido o Senhor nessa hora, Ele está neste lugar. Ele veio aqui somente por nós, Ele está aqui por nós. Você já prestou atenção nisso, que Ele está aqui por causa de nós? Um rei tão poderoso, um rei tão majestoso, alguém tão glorioso, está neste lugar por causa de cada um de nós. Olha que honra nós temos em receber esse rei. Porque quando nós sairmos daqui, esse lugar vai ficar vazio, porque nós carregamos a sua presença. Então eu te convido a adorar ao Senhor hoje, intensamente com o teu coração, intensamente, independente do problema que você esteja passando, independente da situação em que sua vida está. Nós somos filhos de um rei, nós estamos aqui, nós devemos nos prostrar diante dele. Nós devemos exaltar o seu nome, buscar o seu reino e a sua justiça, que as outras coisas Ele vai nos acrescentar. Vamos louvar a esse rei.
Ele está neste lugar. Nós te exaltamos, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele nos amou, Ele nos perdoou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Olha o que ele fez. Oh, Jesus! Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Os meus pecados ele levou, ele me perdoou. Sua graça me alcançou. Oh, ele está aqui nessa noite. Eu te amo, Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada.
sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados, diga, não te troco, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi. Oh, nós cremos em ti, Senhor. Minha vida foi transformada. Oh, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, Ele está neste lugar. O Cordeiro que foi morto, aquele que perdoou nossos pecados. Ele está neste lugar, que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és digno de receber honra, glórias e louvores. Oh, nós te adoramos, Jesus. Exaltamos o teu santo nome, Deus. Exaltamos o teu santo nome, Senhor. Tu és digno, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de
escravos em tuas mãos, graças eu te dou. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno
está neste lugar. Ele está neste lugar. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso. Não há outro rei, não há outro Senhor. Tu és único. Tu és o único, Senhor. Tu és único, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és digno. E não há outro como Tu, Jesus. Tu és digno de receber toda honra, todo louvor. E tudo está preparado aqui. A casa os filhos já estão. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu só quero te falar que Teu é o reino, que Teu é o domínio e o poder. Amém. E Teu é o reino.
todos, amém? Você pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A gente tem a oportunidade de subir aqui, pregar a palavra de Deus, mas cada vez que a gente vem aqui parece a primeira vez. A perna treme, o coração acelera, vem bater no pescoço. Quantos creem que Deus fala no meio da igreja? Você não saiu da sua casa hoje, como disse a irmã Fran, numa noite fria, simplesmente por vir. Tem que ter um propósito por trás de tudo isso. Tem que ter um porquê. Por que você veio aqui esta noite? Se você crê que Deus fala, então a gente veio aqui para cultuar a Deus, louvar o nome santo dEle e ouvir da parte dEle o que Ele pode falar para acrescentar na nossa caminhada, na nossa trajetória, no nosso caminho rumo à glória, rumo à nova Jerusalém, a cidade santa. Nós cremos assim. Então, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu vou falar que nem o Luiz, eu não vou demorar, mas eu vou pregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta igreja, porque eu sei que esta igreja é uma igreja saudável, que ouve a palavra de Deus com alegria, recebe a palavra com alegria, mesmo quando ela é dura, mesmo quando ela machuca, mesmo que dói o lombo, mas ainda que doa o lombo com as palavras que serão faladas, você não é aquele crente que cresce o bico, fica bicudo e não quer olhar para a cara do pregador e achar que Deus não falou, Ele falou do coração dele e ponto. Irmãos, eu não ia subir aqui para falar a palavra de mim. Eu subi aqui temendo e tremendo, uma responsabilidade que é trazer a palavra do Senhor para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Eu não ia subir aqui, irmão, simplesmente para falar o que eu penso ou o que eu sinto a respeito de tudo. Não. Eu tenho temor de Deus, eu respeito, eu peço sempre, Senhor, acrescenta no meu coração o temor de Ti, porque eu quero pregar aquilo que o Senhor me mandar eu pregar. Orei a Deus e disse, Senhor, abra minha boca, unge meus lábios para falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Cá estou eu. O texto que nós vamos ler é uma frase, é só uma frase. Lucas capítulo 17, não precisa abrir a tua Bíblia, vai estar aqui, verso 32. Só isso. Vamos ler junto o que está escrito lá? No 3, 1, 2, 3. Lembre-se da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembre-se da mulher de Ló. Você tem lembrado da mulher de Ló? No contexto desta frase que o Senhor Jesus falou, Ele está diante dos fariseus e dos seus discípulos, e ali perguntaram para Ele a respeito da vinda dEle. E Jesus começou a explicar que o reino de Deus não é falado que lá está ou está aqui, mas o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Ele vira para os seus discípulos e fala, olha, vocês vão lamentar, ou vocês vão ter saudade desse momento de estar comigo. Mas lembrem-se
eu vou estar sempre com vocês. E ele começa a falar, e ele começa a dizer que é como um relâmpago que fuzila de uma extremidade à outra do céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele fala no meio desse texto, ele vai dizer assim, que 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão na cama, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Vai ser como um piscar de olhos, a segunda vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus. Vai ser como um piscar de olhos, como um relâmpago que brilha instantaneamente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas a palavra de Deus, ela diz que o projeto de Deus, o plano de Deus, é para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Todos aqueles que ouvem. Por isso o Senhor falou para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide e pregai. É para toda a família, é para todos os que ouvem, é para todos. Mas nem todos vão dar o devido valor naquilo que ouvem da parte de Deus. Porque Deus, Ele fala no meio da igreja, Deus fala ao coração no particular, Deus fala com você lá na tua casa. Eu estava dizendo para minha esposa quando eu cheguei em casa, no sábado à noite, quando nós estávamos lá, no encontro lá na nossa sede. Eu falei para minha esposa assim: Josi, quando eu cheguei em casa, eu falei para ela, quando eu estava lá no culto, naquele momento, o Senhor falou no meu coração. E o Senhor entregou no meu coração a palavra que deve ser pregada. O Senhor ministrou no meu coração. Quando o pastor Vagnaldo foi lá na frente e falou algumas palavras, uma das palavras que saiu da boca dele foi como uma flecha ao meu coração, dizendo para mim: é isso que eu quero que tu fala no dia 29 de julho, naquele lugar, porque todos que ali estão, vai ser preciso ouvir a tua palavra naquele momento. Eu estou aqui temendo e tremendo, como eu já falei, mas com sangue nos olhos, para falar para a igreja claramente, explicitamente, tudo que está no meu coração, para que você não saia daqui dizendo: eu não sabia, eu não ouvi. Eu estou aqui como boca de Deus, orei, jejuei, busquei ao Senhor para falar para a igreja. E para mim o Senhor pregou para mim dizendo: tu tem que mudar o teu comportamento. Ainda há dentro de ti coisas que não me agradam, disse para mim o Senhor. E esta noite, eu vou falar tudo o que o Senhor colocou no meu coração. Por isso eu digo, esta igreja é uma igreja saudável, que gosta de ouvir a palavra de Deus. Mesmo que o couro bate nas costas, ainda diz: fala, Deus. Então, irmão, se você crê o que você disse que crê, que Deus fala no meio da igreja, então eu vou falar para você. O Senhor vai falar. Eu vou ser rápido em tudo que o Senhor colocou no meu coração. Jesus contando disse: aqueles que estiver no eirado, não desça para pegar alguma coisa. Aqueles que estão caminhando e esqueceram alguma coisa lá atrás, não volte atrás para pegar. Eu busquei entendimento dessa passagem lá em Lucas, no capítulo 17. Quando o Senhor falou: então disseram os apóstolos ao Senhor. Não é aqui. Quando o Senhor disse, verso 32, aqui: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Quem quiser buscar alguma coisa que ficou para trás, para poder ganhar nesta vida,
O Senhor está dizendo, não vá atrás. Não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Abraão teve um encontro com 3 anjos. E quando ele teve um encontro, ele foi direto aos anjos, se prostrou aos pés dele. E preparou ali um alimento. Mandou que sua esposa cozesse um bolo. E mandou matar um novilho e deu aos anjos. Os anjos visitaram a Abraão. Você conhece a história. Os anjos disseram que no mesmo tempo, daqui 1 ano eu voltarei aqui e Sara, tua esposa, terá um filho. E você conhece, Sara se riu-se. E ali teve aquela conversa, Abraão com os anjos. E de repente, os anjos saem e seguem caminho, indo em direção da cidade de Sodoma e Gomorra. E os anjos estão a caminho, indo à cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão conversa com Deus, olhando daquele monte. Abraão diz, porque Abraão já sabia que algo ia acontecer naquela cidade. Então Abraão fala, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade junto com os ímpios, os justos junto com os injustos? Longe de ti praticar tal coisas? E o Senhor começa a falar com Abraão dizendo, não destruirei a cidade por amor dos 50 que tiver naquela cidade. Não tem 50 lá. E Abraão continua dizendo, e se tiver 45, Senhor, eu não destruirei a cidade por amor dos 45. Não tem 45 justo lá. Mais uma vez eu te falo, Senhor, e se tiver 40, não destruirei por amor dos 40, mas não tem 40 lá. E se tiver 30, não tem 30 justo lá. E se tiver 20, não destruirei por amor dos 20. Mais uma vez, a última vez te falo, Senhor, e se tiver 10, vai destruir? Não destruirei por amor dos 10, mas não tem 10. E Abraão voltou para sua casa. E os anjos entram na cidade de Sodoma e Gomorra. Quem está na porta da cidade esperando, parece que estava esperando os anjos, Ló estava lá, sentado esperando os anjos do Senhor. Em Gênesis capítulo 19, no verso 1, depois você lê em casa, Gênesis capítulo 19. Ló estava na entrada da cidade, olhando os anjos entrarem. E aqui já me traz uma grande lição para a minha vida. Ló, aparentemente, estava vigiando em todo o tempo. E esta palavra que o Senhor vai falar, uma das, vigie em todo o tempo. Nem sequer olhe para a esquerda ou para a direita. Não te distraia, mas vigie em todo o tempo. Porque o Senhor está voltando. E você já ouviu muitas vezes um pregador falar, e você já leu na Bíblia, que Jesus está voltando. Você olha para a natureza, você olha para a terra, você olha para o ar, a terra está gemendo como uma mulher com dor de parto, dizendo, aguardando a volta do Cordeiro, do Filho de Deus. Jesus está voltando, mas alguns de vocês podem pensar, já dizia minha avó, já dizia os meus avós, que Jesus ia voltar e não voltou. O apóstolo Paulo já falava lá no começo que Jesus ia voltar e não voltou. Os apóstolos ouviram e aguardaram e Jesus não voltou. Mas eu digo para vocês, Jesus está voltando, vigiem. Ele está às portas. Volto a dizer o que eu já falei aqui em outras oportunidades. Nós somos a geração do arrebatamento, creio eu. Essa é uma crença minha, nós somos a geração do arrebatamento. Houve a geração em que viu Jesus, nós somos a geração do arrebatamento. Jesus está voltando. E a primeira palavra que o Senhor fala ao nosso coração é vigiem, a todo tempo. Continuando a história de Gênesis capítulo 19, Ló, ele intercede ao anjo, para que entre na casa dele. E os anjos falam para ele, não, nós vamos aqui dormir na praça, vamos ficar aqui. Não, instou-lhe com ele, insistiu com os anjos para entrar na casa dele. Então Ló teve um grande privilégio. Os anjos entraram na casa de Ló. E quando os anjos entraram na casa de Ló, Ló preparou um banquete. E Ló banqueteou com os anjos dentro da casa dele. Que privilégio! Que privilégio daquele homem hospedar em sua própria casa anjos, banquetear com anjos. Toda a família de Ló banqueteou com os anjos dentro da casa de Ló.
Que privilégio! Que maravilha! Ser celestial entrar na tua casa e banquetear com você. E no decorrer daquele banquete, acredito eu, irmão Everaldo, que muita conversa desenrolaram ali. E quando o anjo ia decretar o que estava para acontecer naquela cidade, diz a palavra que homens daquela cidade bateram na porta e chamaram Ló para fora. Diz a Bíblia que Ló saiu para fora. E Ló começou a conversar com eles, e eles disseram: Ló, manda para fora os homens que entraram na boca da noite na tua casa. Nós queremos abusar deles. Tamanha perversidade estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Irmãos, alguma semelhança com os dias de hoje? Quanta perversidade! O mau cheiro, o odor daquela cidade subiu às narinas de Deus, o clamor da cidade. E o Senhor envia 2 anjos para entrar naquela cidade. E aqueles homens maus queriam abusar dos homens que entraram na casa de Ló, e Ló intercedeu pelos anjos e disse: não faça isso. E os anjos levantaram a mão, e Ló entrou para dentro de casa, e a porta se fechou após Ló. E a Bíblia diz que os homens queriam derrubar a porta para entrar na casa de Ló, mas diz a palavra de Deus que os anjos ergueram as mãos, e todos que estavam lá foram cometidos de cegueira. Todos ficaram cegos. Ficaram tateando, procurando a porta para entrar, e desistiram e foram embora. Então, quão privilégio teve Ló de receber na casa dele anjos do Senhor, de banquetear com os anjos do Senhor. E agora o anjo guarda a casa de Ló dos homens maus. A palavra de Deus diz assim: pedir, batei e abri-se-vos-á. Pedi e receberei. Pois todo que busca encontra, todo que bate se abre. A palavra de Deus fala isso. Se você pedir que o Senhor entre na tua casa e banqueteie com você, Ele vai entrar. Ele vai banquetear com você. E uma vez que você chamar e pedir que o Senhor entre na tua casa e banqueteia com você, o Senhor vai guardar os teus. O Senhor vai guardar a tua família. O Senhor vai guardar o das tuas casas. O Senhor vai guardar os teus. Porque o Senhor ama cada um. Então anuncia aos anjos o que estava para acontecer. O que é que os anjos falam? Ló, tem mais alguém da tua família para sair desta cidade? Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que Ló vai ao encontro dos seus genros. Depois você lê lá Gênesis 19. Está combinado, irmão? Você vai ler? Amém? Você promete? Levante a mão. Chega na tua casa, lê Gênesis 19. O Senhor vai continuar falando contigo esta noite, depois dessas palavras que serão ministradas aqui. Então Ló sai da sua casa, vai ao encontro dos seus genros. E o que ele fala para os seus genros? Vamos para minha casa, vamos sair dessa cidade, porque o Senhor vai destruir essa cidade. O Senhor vai destruir todos aqui dessa cidade. Vamos para minha casa. Diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 19, no verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Achavam, porém, que ele estava brincando. Acharam, porém, que era uma brincadeira. Acharam, porém, que não passava de uma brincadeira. Quantos que você conhece, desse ou de outro ministério,
que têm ouvido a palavra de Deus falar no meio de vós, e alguns acharam que era uma brincadeira. Quantos de vocês ouviram Deus falar? Quantas vezes o Senhor falou através deste púlpito a noiva dele, mas alguns acharam que era uma brincadeira. E muitos crentes estão na presença do Senhor, segura essa, estão vindo na igreja aos domingos, estão vindo na igreja na quarta, ele dizima, ele ora, mas ele ainda acha que é uma brincadeira, que a volta do Senhor Jesus não vai se cumprir, é uma brincadeira, achando que é brincadeira, estão brincando com as coisas de Deus. Eu tenho brincado com as coisas de Deus, e Deus falou ao meu coração: não brinque com as coisas de Deus, não brinque, é sério, é mais do que você imagina que possa ser sério, isso mesmo, fique sério, como você está agora, olhando para mim. Não brinque com as coisas de Deus. O Senhor está falando no meio de vocês. Se alguém aqui está brincando com as coisas de Deus, hoje é dia de se arrepender. Se arrependei-vos enquanto é tempo. Lembre-se da mulher de Ló. Não brinque com as coisas de Deus. Eu vi um testemunho, eu quero falar rápido aqui. Alguém falou um testemunho de um homem, de um obreiro, que estava no púlpito sentado. Deus levantou uma irmã lá e foi falar com ele. E Deus falou com ele: você está brincando com as coisas de Deus. Te conserta com o Senhor. Não brinque com as coisas de Deus. Talvez você tenha ouvido esse testemunho. E a mulher voltou para o banco. Então este tal obreiro olhou para o irmão dele que está do lado e disse: essa mulher está louca. Deus não fala mais no meio da igreja como ela vem falando. Ela acha que Deus ainda fala, ela está doida. E ele participou da ceia naquela noite. E ele foi para casa, começou a passar mal. Diz o testemunho que ele começou a se sentir mal. Começou a se sentir mal. Foi para o hospital. E foi piorando e morreu. E quando ele estava no velório, dentro do caixão naquele velório, Deus fala para aquela irmã e disse: vá lá e profetiza para ele. E ela pensou dentro dela dizendo: Senhor, profetizar para alguém que está vivo é uma coisa, agora eu ir lá no caixão profetizar para um morto. E Deus falou para ela: vai lá e profetiza, eu estou te mandando. E ela foi, como uma boa serva e obediente a Deus, ela foi. E ela chegou lá, no velório cheio de gente. Ela olhou para o defunto no caixão. A palavra estava na boca dela para falar. Ela olhou ao redor, não teve coragem. Ela voltou, estava indo embora. Quando ela chega na porta, o Espírito Santo disse: volta lá. E ela voltou lá. E ela falou e disse para ele: homem, eu falei contigo. E te falo mais uma vez: para o lugar para onde tu vai, tu não pode levar o que é santo. Assim te diz o Senhor. Diz o testemunho que o homem abriu os olhos, o defunto sentou no caixão e ele vomitou o que ele tinha, os elementos da ceia, ele vomitou tudo para fora, porque o Senhor falou que o lugar para onde vais não pode entrar o que é santo. E ele vomitou os elementos da ceia e caiu no caixão e morreu de volta. Ou seja, irmão, por que eu falei esse testemunho? Porque este homem estava brincando com as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é para ser levada na brincadeira. As coisas de Deus é coisa séria. Por isso que você está aqui agora sério, olhando para mim, porque você está sentindo Deus falar com o teu coração. Eles acharam que era brincadeira. Agora eu te peço, te transporta lá para aquele lugar, na tua mente agora. Imagina o que aqueles rapazes que ouviram Ló falar, que Deus vai destruir a cidade, e eles achavam que era brincadeira. O que eles pensaram quando começou a cair o fogo do céu? Quando começou a cair fogo e enxofre do céu, o que passou na cabeça dele? Agora transporta-te para cá de novo. O que você acha que vai passar no coração das pessoas que ouviram que Jesus está voltando,
Mas quando acontecer de alguém estar do lado dessa pessoa, sumir do nada, e a roupa cair no chão, o que vai passar na cabeça dessa pessoa que ouviu as palavras do Senhor falar? Te converte, arrependa-te, sai da onde tu estás e vai até o Senhor. O que vai passar? O que ele vai pensar? Como vai lamentar? Como vai querer morder o seu próprio corpo de arrependimento? Mas não terá mais chance. Hoje, o dia que se chama hoje, a porta está aberta. O Senhor está falando no meio da igreja: te reconcilia-te, entrega o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, te reconcilia com o Senhor. Ló volta para casa, e os anjos perguntam: Ló, onde estão aqueles que tu foi buscar? Eles achavam que era brincadeira, e eles achavam que era brincadeira o que o anjo falou. O anjo disse, está lá no verso 19, no capítulo 19 de Gênesis: e viu-lhe que eles estavam demorando. Viu que eles estavam demorando. O que é que o anjo fez? Pegou Ló, pegou a mulher de Ló pelas mãos e tirou da cidade. E tirou de dentro da cidade Ló com a sua família, levando-os pela mão. Então Ló recepciona anjo, banqueteia com o anjo, é guardado, protegido pelos anjos. Agora os anjos carregam ele e sua família pela mão, tirando da cidade para fora, porque estava demorando. Tem pessoas, irmãos, que estão ouvindo a palavra de Deus. Tem pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, mas está demorando a tomar a decisão. Está demorando a cumprir aquele chamado pelo qual o Senhor chamou. Está demorando a abrir os olhos. O Senhor tem pressa para cumprir na tua vida o que Ele tem te prometido. O Senhor tem falado no meio de vós, e Deus está dizendo: tu estás demorando. Não demore e vê o Senhor que tu tem demorado. Ele quer te tomar pelas mãos hoje. Não brinque, irmãos. Isto é sério demais. Agora diz a palavra do Senhor, irmãos. O que eu falei agora, que o anjo, e vendo o anjo que demoravam, está lá no verso 16. E o Senhor fala ao nosso coração: apressa-te. Apressa-te. Agora, Ló e toda a sua família. Ló e toda a sua família está sendo levado pela mão do anjo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você pode repetir? Lembrai-vos da mulher de Ló. Deixa eu te dizer, o anjo estava segurando na mão da mulher de Ló, sim ou não? Estava segurando. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Irmãos, se perder dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, é difícil, é duro. Se perder de mão dada com o Senhor, é difícil. Mas aconteceu com a mulher de Ló. Se perder lá no mundo, fazendo tudo o que desagrada a Deus, se embriagando, usando droga, se embebedando, brigando por causa do time, por causa daquilo outro, por causa do meu time, não sei o quê. Para de falar de briga por causa de time, irmão. Crente não dá bola para essas coisas. Eu gosto de ver um jogo. Eu não estou falando para você não ver, mas brigar por causa de um time de futebol, pelo amor de Deus, vai te converter. Como disse a palavra aqui, como introdução do Senhor, brigue pelo irmão, brigue
pelo teu ministério, brigue pela palavra de Deus, brigue quando alguém fala do teu pastor, brigue quando alguém fala do teu irmão, da tua irmã. Aí tu tem que brigar, mas brigar por causa de bobiça? Não perca tempo com essas bobiças. A gente não tem tempo para isso. Nós não temos tempo para essas coisas. Temos que olhar para frente, caminhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se perder lá num estádio, bêbado, se drogando, é fácil, irmão. Se prostituindo, se perder se prostituindo, não é novidade. A Bíblia já me falava sobre isso. Agora, se perder de mão dada com o Senhor, pô, irmão, se isso não te causar um temor no teu coração, irmãos, eu te digo, hoje para ti, chega na tua casa, coloca o teu rosto no pó, entrega, te converte. Peça forças a Deus e diga: Senhor, me ajuda a trazer de novo ao meu coração o arrependimento. Não te acomodes. Não te acomode lá em Sodoma, não te acomode, mas não te acomode mesmo, irmãos. Tem que ter um temor no nosso coração, porque é sério o que o Senhor está falando. Ele está voltando. Existem anjos em pé, creio eu, com a taça da ira de Deus, pronto para derramar sobre a cidade de Sodoma, que é o mundo de hoje. Anjos com a taça da ira de Deus, está pronto, só esperando a ordem, para derramar a taça da ira de Deus. Mas por que não derramou ainda? Você já vai entender por que não derramou ainda. Versículo 22 do capítulo 19 de Gênesis. Olha o que diz: apressa-te, refugia-te, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Sabe por que não aconteceu o derramamento da taça da ira de Deus ainda? Porque a igreja do Senhor ainda está aqui nessa terra. Tu sabe por quê, irmãos, que não aconteceu? Como muita gente diz, tomara que o Senhor desça fogo do céu e destrua tudo isso, porque não tem mais jeito. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque a noiva do Cordeiro ainda está aqui. Não destruirei a cidade por amor daqueles que ainda estão aqui. Mas o Senhor está te tomando pela mão, está te dizendo: apressa-te. Eu não posso fazer nada enquanto tu estiver aqui. Mas o Senhor está te tirando daqui. O Senhor está vindo te buscar. Enquanto o Senhor não vem te buscar, Ele me usa essa noite para dizer: eu quero te levar. Apressa-te, arrependa-te, entrega-te, porque eu não posso fazer nada enquanto tu não te arrepender. Mas depois que tu te arrepender, pegarei pelas tuas mãos e te levarei comigo e derramarei sobre esta cidade a minha taça da ira. O Senhor está com pressa, apressa-te, porque o Senhor quer te levar. Oh, igreja, o Senhor falou muito comigo a respeito desta palavra. Há algo dentro do meu coração que precisa ser mudado, e eu estou orando a Deus, e pedindo ao Senhor, como disse o salmista: traga ao meu coração a alegria da tua salvação. Tantos crentes salvos no Senhor, mas triste, porque acha que o Senhor está demorando. E a alegria da salvação tem se apagado no coração dele. Peça a Deus: Senhor, traga a minha alegria da minha salvação. E eu sou obrigado a liberar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, para a igreja dele. Sabe por que o Senhor não tem ouvido ainda algumas orações de alguns de vocês que têm pedido ao Senhor tal palavra? Porque ainda estás olhando para trás. O teu corpo, o teu pé está endurecendo, se crescendo, se tornando como uma estátua de sal. E o Senhor está dizendo: olhe para frente, meu filho.
Não olhe para esse mundo. Não te mergulhe, não te agarre às coisas daqui. O homem que tem os olhos voltados para o mundo, para as coisas que é daqui, ele pode ser bilionário, mas ele é o mais miserável de todos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que adianta? O que não daria o homem se tivesse a oportunidade por resgate de sua alma? Não, irmãos. Talvez o Senhor ainda não respondeu a tua oração, porque tu está muito apegado às coisas daqui. Tem sonhado em comprar aquilo, tem sonhado em comprar aquilo outro, e tem te mergulhado de cabeça para conquistar aquilo. O Senhor quer te dar. Mas tu está caminhando, olhando para trás, olhando para o que deve fazer, para mim chegar lá, imitando alguém que chegou lá, mesmo que esse alguém aplicou o golpe, mentiu, enganou, você olha para ele para extrair alguma coisa dele, para acrescentar na tua vida para chegar lá. O Senhor diz, te desliga. Não olhe para trás, não olhe para o lado. Pedro andou sobre a água, mas quando ele olhou para o lado ele afundou. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele foi para o fundo. O Senhor está falando comigo e contigo esta noite. Ele quer te dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, mas te desapega, irmão, te desapega. Quando tu te desapegar, a alegria da tua salvação, a alegria de ter o teu nome escrito no livro da vida vai fluir como uma vertente de dentro para fora, vai verter de dentro para fora uma alegria que as pessoas vão olhar dentro do teu semblante, dos teus olhos. Que felicidade é essa? E você não vai conseguir nem explicar. Você só vai dizer, não sei, eu estou feliz porque eu sirvo um Deus que não mente. Eu sirvo um Deus que fala a verdade e cumpre. O Senhor está falando contigo. O Senhor está direcionando como uma seta no coração de alguém aqui esta noite. Não olhe para trás e não ache que essas palavras são brincadeira. Aleluia. Te desapega. Te desapega. Oh, Senhor. O Senhor manda Ló ir para um monte. E Ló começa a colocar a dificuldade e diz, não, me manda para uma cidadezinha aí. O anjo, então te apressa, vai. Porque enquanto estiver aqui, eu não posso destruir a cidade. Mas a mulher de Ló, tinha coisa em Sodoma que ela sentia saudade. Tinha coisa em Sodoma que ela não queria se desligar. Tinha coisa em Sodoma que estava atraindo a atenção dela. E o Senhor estava andando de mão com ela. Mas ela estava muito apegada. Jesus falou em Mateus, capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meu irmão, você está incluso num povo exclusivo de Deus, propriedade única e exclusiva de Deus. A presença de Deus num monte, diz a palavra de Deus que fez o monte tremer tudo, fumegava. E a presença de Deus na tua vida não pode passar despercebido. Não queira, escuta. Parece que Deus está derramando ao meu coração palavra aqui. Não queira ser alguém que você não é.
Não queira ser alguém, se esforçar a ser alguém que você não é. Seja o que você é. Ouve a palavra de Deus. Pratique. Seja uma pessoa recíproca. Seja uma pessoa que tem sentimento. Seja uma pessoa que tem dó. Sabe por que o anjo entrou na casa de Ló, irmão? Porque Ló insistiu. Isso me traz o quê? Oração, me traz a memória, oração, insistência. Ló insistiu com o anjo, entra na minha casa, não fique na cidade, entra, vem na minha casa. Depois do capítulo que a gente leu de Lucas, se você ler o capítulo 18, você vai ver que vai falar de oração. Está falando ali de oração, daquela mulher que foi até o juiz Inico, que não temia Deus. Mas a insistência na oração, oração, irmãos, oração. Como é que eu digo que sou crente, mas não oro? Essa semana, todo mundo sabe que Deus me deu a graça, né, de abrir um negócio para mim. E louvado seja o nome do Senhor, irmão, está prosperando, glória a Deus. Não temos dando conta, o lugar lá está pequeno, glória a Deus. Não estou falando isso para me engrandecer. Eu falo para o meu sócio assim, ele, rapaz, apertou, que serviçada, né, cara? Eu digo, é porque nós somos o quê? Nós somos os bam. Ele já olhou para mim, não, é Deus. Eu digo, é Deus, está debaixo de oração, cara. Está debaixo de oração. Todo mundo sabe que eu abri um negócio. Mas, irmãos, eu estou ali trabalhando para fazer acontecer, para dar certo. Mas eu vou dizer para você, aquilo dali não pode ser maior do que a minha alegria do meu nome estar escrito no livro da vida. Porque nada dali eu vou levar, tudo vai ficar. Tudo vai ficar para trás, tudo que eu construí, tudo que eu adquirir vai ficar. Nem o meu corpo vai. Porque é pó e ao pó vai voltar. Então, irmão, não queira ser alguém que tu não é. Não queira ser alguém, seja o que você é em Cristo Jesus. Confia que Deus escuta a tua oração. Acredite que Deus faz milagre. Acredite, continue orando. Irmãos, não troque um culto de oração, meia hora de joelho aqui, por nada, por um jogo, por qualquer bobice, por qualquer distração, irmãos. E como eu disse, irmãos, o negócio prospera. E essa semana no meu serviço foi puxado, irmão. Trabalhando até 10, 9 horas da noite essa semana, a semana inteirinha. Mas chegou no momento da semana, parece que eu caí em si quando sentei no meu sofá e pensei, meu irmão, não tenho vergonha de falar o que eu vou falar para vocês. E você pode pensar com você assim, Luciano, um presbítero falar isso? Irmão, não vou mentir. Se Deus está vendo, por que eu vou enganar? Ei, irmão Rogerinho, teve um momento dessa semana que eu sentei no meu sofá e pensei, meu Deus do céu. Eu não abri a Bíblia, tem 2 dias. Meu Deus do céu. Eu estou trocando o certo pelo duvidoso. Eu tenho que trabalhar, claro que a gente tem, irmãos. Mas eu não posso, irmãos, sufocar as coisas de Deus com o meu trabalho. Você está me entendendo? Meu Deus. Falei para minha esposa, Josi, quando tiver um culto lá, que tiver o apelo, eu vou me converter. Eu vou lá na frente me converter. Porque parece que eu não me converti ainda. Como é que eu posso dizer que sou crente, se passou alguns 2 dias que eu não abri a Bíblia? Saí de manhã com o escuro, cheguei com o escuro cansado. Mas peraí. Deus me deu aquilo lá. Permitiu que eu conseguisse